Estamos vivos na Libertadores da América 2025, apesar do Renato Paiva. Vencemos na Venezuela, apesar do Renato Paiva. Botafogo vence por 2-1 o Carabobo. Vamos falar sobre essa partida, vamos analisar um pouquinho como é que foi o jogo. Esse aqui é o quadro Papo Reto com o canal do Medeiros. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Matheus Medeiros na área para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Vamos falar um pouquinho sobre essa vitória do Botafogo na Copa Libertadores por 2-1 e que deixa o Botafogo pelo menos vivo na competição, né? Se o Botafogo empata ou perde essa partida, ficaria praticamente eliminado da Libertadores. Essa é a grande verdade, né? Quarta-feira, 7 de maio, né? Estamos na madrugada aí, na verdade de terça para quarta, fazendo esse vídeo aqui para vocês. Esse é o quadro Papo Reto com o canal do Medeiros. A gente sempre bate um papo aqui depois da partida, seja no momento de vitória, seja no momento de derrota, para a gente falar com vocês como que foi a partida, se o Botafogo jogou bem, como é que foi o resultado, como é que foi o desempenho. Esse é o intuito aqui do Papo Reto, para a gente desabafar um pouquinho, seja, como eu disse, no momento da vitória, para a gente elogiar, para a gente comemorar, seja no momento da derrota, para a gente reclamar, né? E poucas vezes, né, eu vim aqui conversar com vocês para reclamar num momento de vitória. Pouquíssimas vezes, né? Porque quando você vence uma partida, o normal é que você elogie a partida, o normal é que você venha falar sobre as virtudes, sobre as qualidades que teve no jogo. Mas diferente disso aí, do normal, é o que aconteceu na Venezuela, né? O Botafogo venceu por 2-1, mas foi uma partida patética do Botafogo, uma partida muito abaixo do normal. É impressionante como o trabalho do Renato Paiva não evolui no Botafogo. É impressionante que não deu liga de verdade, não encaixou. O Renato Paiva chegou no Botafogo, teve um mês para treinar livre, sem jogo, só treinamento, para implementar as ideias dele. Depois teve o início do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro não começou agora, o Campeonato Brasileiro já está indo para a 10ª rodada, teve Copa do Brasil, teve Libertadores nesse meio. A argumentação de que está no início ainda já caiu por terra. O fato é que o Botafogo não convence de jeito nenhum, mesmo com todo esse tempo, mesmo com todos esses jogos, mesmo com o tempo de treinamento que ele teve, um mês livre para treinar, não encaixou, cara. Não encaixou, não deu liga. A gente percebe que as coisas estão, neste momento, paradas. O Botafogo realmente vai ali, faz uma partida, às vezes, boa, né, contra o Fluminense, foi a última, depois passa 3 partidas jogando muito mal, aí depois faz uma partida boa, depois passa mais 3, 4 partidas jogando muito mal. E hoje, contra o Carabobo, depois de vir de uma partida muito ruim contra o Bahia, que perdemos, hoje contra o Carabobo, o Botafogo fez mais uma partida ruim, na minha opinião, pior até do que a partida com o Bahia. Vencemos o jogo, para você ver que a análise às vezes precisa ser mais do que o resultado. Vencemos o jogo hoje, mas na minha opinião o desempenho foi pior até do que o jogo que a gente perdeu para o Bahia. O Botafogo não conseguiu ser dominante contra uma equipe semi-amadora da Venezuela. Sério, gente, os jogadores profissionais do Carabobo, muitos deles não seriam profissionais aqui no Brasil. A gente precisa tratar as coisas como elas são, com a realidade. O futebol na Venezuela, ele evoluiu, né? Não é mais como era lá em 2000, 2005, 2010, evoluiu. As coisas estão começando a caminhar lá na Venezuela em relação ao futebol profissional, mas ainda existe uma disparidade, uma distância muito grande para o que é o futebol brasileiro no momento. Eu concordo com a tese de que o Botafogo realmente enfraqueceu o seu time e o seu elenco no que era o final de 2024 para o que a gente tem agora no início de 2025. Isso acho que a torcida do Botafogo concorda, acho que na grande maioria da torcida concorda com isso. Mas eu acho que há de se concordar também que o time que entrou em campo hoje, mesmo com os desfalques e mesmo com esse enfraquecimento do time do ano passado para cá, esse time tinha a obrigação de dominar e de se impor contra o Carabobo da Venezuela, gente. Não é possível. E o que a gente viu em campo foi um Carabobo que não merecia perder do Botafogo, gente.
O cara bobo não merecia perder. E me irrita o treinador chegar ainda na coletiva, num fantástico mundo dele, né? Que só existe esse mundo na cabeça dele, dizer que o resultado foi justo e que o Botafogo dominou e que mereceu vencer a partida. Em que mundo ele vive? Não foi esse o jogo que a torcida viu, que todo mundo viu. O jogo passou na televisão. Ele não está contando nenhum segredo para ninguém, que ninguém viu, e aí as pessoas vão acreditar no que ele está falando. Não, passou na ESPN, todo mundo viu o jogo patético que foi o Botafogo. Os jogadores estavam irritados em campo, estavam insatisfeitos em campo. A câmera, quando fechava nos jogadores, teve uma hora que a câmera fechou no Alex Telles, depois fechou também no Marlon Freitas. Os jogadores, na cara dele, vocês percebiam que os jogadores estão insatisfeitos. E aí a gente não pode afirmar aqui que estão insatisfeitos com o Renato Paiva, mas com certeza estão com desempenho. Pelo menos isso deu para perceber. Com desempenho estão insatisfeitos. E os jogadores também não vão falar abertamente em entrevistas sobre isso. Apesar de eu ter certeza absoluta que no WhatsApp lá dos jogadores estão todo mundo. Esse trabalho não evolui, hein? Esse trabalho tá difícil, não caminha. As coisas não estão acontecendo. Jamais vão falar isso publicamente, mas é óbvio, o jogador se fala. O jogador, tu acha que o quê? O jogador é o quê? É um ser especial? É um ser humano, igual eu, igual você que está me assistindo aqui. O jogador comenta, o jogador sabe quando as coisas não estão acontecendo. Tem muito jogador ali que é cobra da bola, já passou por diversas situações. Alex Telles é um, já passou por diversas situações, diversas trocas de treinador. Alex Telles já foi jogador de seleção brasileira. Estou usando o exemplo do Alex Telles aqui, mas outros jogadores também. Não vou ficar só focando no Alex Telles. Outros jogadores também são jogadores rodados, jogadores que já passaram por demissões de treinadores. Cara, que situação, velho. E o pior, a gente não vê um sinal da diretoria do Botafogo, deles, né, admitirem, né, neste momento que as coisas não estão funcionando, né, de procurar soluções, né, aproveitar também aí que a gente tem nesse momento aí alguns treinadores disponíveis no mercado, treinadores importantes disponíveis no mercado, porque assim, além de você interromper um trabalho, você tem que estar já pensando na sequência também. Quem é que você vai trazer? Tá, se eu demitir, quem é que eu vou trazer? E neste momento a gente tem alguns treinadores importantes disponíveis no mercado para se negociar. Treinadores que estão aí sem contrato. Então assim, cara, não sei o que eles vão continuar pensando. Vai continuar botando a culpa nos jogadores? Até quando? A culpa vão ser só dos atletas? Vai continuar com aquele escudo na frente do Renato Paiva depois disso tudo ainda? Nem no momento das vitórias ele consegue convencer, nem no momento das vitórias onde o torcedor deveria comemorar, elogiar, o torcedor consegue ficar satisfeito com o trabalho do Renato Paiva. O torcedor do Botafogo está em ruptura total com o Renato Paiva. Cara, a gente não aguenta mais, velho. A gente está estarrecido, a gente está desanimado, a gente está numa situação, sabe, desesperadora com esse trabalho que está acontecendo. Não era para o Botafogo estar jogando dessa forma, mesmo com o enfraquecimento do elenco do Botafogo do final de 2024 para agora, para esse início de 2025. O time do Botafogo ainda é bom. Só que o Botafogo está desempenhando como se fosse um time horrível, como se fosse um time de queda para a Série B. Esse é o desempenho. E eu discordo que o Botafogo hoje seja um time de nível para jogar dessa forma. O Botafogo deveria ter dominado o cara bobo. O Botafogo deveria ter dominado o Juventude. Deveria ter dominado o cara bobo em casa. Tudo isso não aconteceu, né? Aí beleza, aí foi bem contra o Fluminense. Porra, beleza, foi bem contra o Fluminense. Aí depois de uma sequência de novo de jogos ruins, perdeu pro Bahia de forma patética, ganha agora do cara bobo jogando muito mal. Meu Deus do céu, cara. Que desespero ver esse time do Botafogo jogar, velho. Impressionante. Eu não sei até onde o Botafogo, através do John Textor e a diretoria, vai esticar a corda. Mas, vou repetir as palavras do início desse vídeo. Seguimos vivos na Libertadores apesar do Renato Paiva. Estamos respirando por aparelhos. Eu espero sinceramente que eles não esperem a gente ser eliminados, que eles joguem um ano fora por completo para depois querer tomar atitude. Eu não sei o que o Renato Paiva deve conversar com os diretores do Botafogo, com o John Textor. Eu não sei, cara. Ele deve ter algum poder ali, algo especial,
deve entender muito mesmo de teoria, de jogo posicional, tática, né? Ele deve dar uma aula ali numa das reuniões, porque o cara conseguiu ludibriar, conseguiu ali, né, encantar todo mundo de tal forma que nada é culpa dele, nada. Todo mundo, ele, né, os diretores do Botafogo, o John Textor, transfere a culpa para todo mundo, mas nada, never, nunca é culpa dele, nunca é culpa dele. O cara é né, é o Messi dos treinadores, né, o Pep Guardiola português, impressionante. Ai, meu Deus, acorda, Botafogo, acorda, pelo amor de Deus, acorda. Não deu liga, não encaixou. Assume logo, deixa o ego de lado, fala assim, eu errei, vamos tentar consertar, torcida, vamos caminhar junto, erramos, vamos tentar consertar. Acorda, Botafogo, pelo amor de Deus. Um abraço, até a próxima, gente. Esse aqui é o Papo Reto. Deixe o like, comentem bastante e se aparecer para você aí, clica no botão hypar. Um abraço, até a próxima.